Olá, meu povo! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live, onde a gente vai ter uma convidada especial hoje. Mais uma vez está aqui, sempre parceira do nosso canal, para solucionar as dúvidas dos nossos inscritos, dos nossos membros. E hoje, com muito prazer, a gente recebe a doutora Amanda Calil, que é advogada brasileira, especialista em direito de imigração e nacionalidade espanhola. Tentei fazer um resumo do currículo dela aqui. O Tem uma resumo tem 2 páginas. vasta formação acadêmica, incluindo doutorado na Espanha e pós-doutorado na França e na Inglaterra, tá certo? Tá certíssimo. Olha! E ela é fundadora do Estúdio Migratório, que foi o que ajudou a gente a vir aqui realizar o nosso sonho de morar fora do Brasil. Ela que acompanhou todo o nosso processo. E hoje a gente vai falar sobre 2 tipos de visto. O nosso visto, que é o visto de nômade digital, e o visto de residência não lucrativa. Que no nosso, aqui, pelo menos os nossos membros, os nossos inscritos, tiveram muitas dúvidas com relação a esse visto, a aplicação, qual é o melhor, qual se encaixa melhor. Então, hoje a gente vai trazer as diferenças e explicar o que é o visto nome digital, quais são os requisitos, quem se aplica, e igualmente com o visto de residência não lucrativa. Vamos isso lá. aí. Se apresente aí, doutora, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o YouTube é um espaço muito lindo de compartilhar conhecimento. Vocês estão fazendo isso, mostrando a realidade, vendo realmente o que é a vida aqui, e é muito bom poder estar nesse espaço com vocês e com os seguidores de vocês hoje. Então, eu sou advogada, sou diretora de um escritório de imigração, que é o Estúdio Migratório. E se chama assim porque realmente é um estúdio, uma boutique, é algo muito personalizado, feito com muito carinho. Tem uma equipe linda, só mulheres que arrasam, fazendo o melhor da vida delas é trabalhar para a gente, para vocês. Elas são, sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou acordar hoje e vou resolver tudo. Pois elas são assim, tá todo mundo disposto a resolver tudo no mesmo dia. E eu fico muito feliz de poder ajudar tantos brasileiros, a tantos imigrantes a se regularizar aqui na Espanha, realizar o sonho de morar aqui. E os 2 principais vistos são esses 2 que a gente mencionou, nômade digital e residência não lucrativa. Então, eu vou começar dizendo o que diferença de cada um deles. E depois eu acho que as perguntas começam a surgir e a gente começa a direcionar realmente com essas dúvidas que os seguidores têm. Qual é a diferença básica em cada uma deles? O visto de nômade digital, ele tem um perfil, é uma pessoa que trabalha de maneira remota. Então, a gente precisa ter uma atividade, a gente precisa ter um trabalho, não necessariamente um CLT, mas precisa ter um trabalho, uma atividade remunerada. Já o visto de não lucrativo, o próprio nome já diz, a pessoa não tem que ter um trabalho. Então, essa é a principal... Tem que ser só rica. Exato. Na verdade, ela pode ser rica, no sentido de herdeira, né? Pode ser herdeira, ou simplesmente pode ser uma pessoa que já trabalhou a vida inteira e agora tem uma aposentadoria e um valor bastante bacana todo mês. Né? Mas o que precisa é que o dinheiro ele não pode vir da renda. Então, primeira grande diferença. O dinheiro obrigatoriamente tem que ser derivado da renda, do trabalho da pessoa, do esforço e do tempo. E o outro, o dinheiro tem que ser 100% passivo. 100% passivo. Não pode haver trabalho. Então, essas duas, a principal diferença entre um e outro. Então, se você quer saber qual dos 2 é melhor para mim, a gente tem que fazer uma auto-pergunta. Eu trabalho? Se sim, não é residência não lucrativa. Eu não trabalho, então não é nômade, é residência não lucrativa. Esse é o principal divisor entre ambos vistos. Agora, a gente tem outros detalhes que a gente pode ajustar. Então, por exemplo, a pessoa trabalha, só que ela está afim de passar um ano sabático. Ela está afim de relaxar, de passar um período na Espanha. E aí ela junta muito dinheiro, junta lá o dinheiro dele, mínimo 28 mil euros, que é o necessário para o visto de residência não lucrativa, e decide passar um ano sabático. Então, assim, a gente tem cliente, por exemplo, muito perfil de médico. A pessoa passa 10 anos aí ralando, fazendo plantão de, às vezes, de 30 horas, vai juntando, acumulando patrimônio, e às vezes a pessoa está no auge dos 35 anos da vida, está há 10 anos trabalhando já como médico, e fala, cara, quero passar um ano relaxado, né? Quero viajar, curtir, etc. Então, o visto de nômade digital não é para ele. É realmente um visto de relaxar, de viajar,
é o não lucrativo. E aí ele vai, às vezes, ou bem pedir demissão do trabalho, ou simplesmente pagar um afastamento do trabalho, uma carta de afastamento. Às vezes ele é o dono do próprio CNPJ, então ele vai designar um administrador para a empresa dele, enquanto ele vai ficar um período aqui de tranquilidade na Europa. Então, não tem por que estar relacionado à idade da pessoa, nem a que não vai trabalhar mais ou que nunca trabalhou, sabe? Tem a ver No com essa caso, então, o parte. perfil de um funcionário público que recebe uma licença prêmio se encaixaria nisso, por exemplo. Exatamente, exatamente. Esse caso da minha mãe, em 2019. A gente tem casos também de muito servidor público do TJ que veio nessa modalidade. A gente tem pessoas que vêm nessa modalidade durante o primeiro ano porque conseguiu uma licença-prêmio de um ano, mas no ano seguinte já não vai ter. E aí, no ano seguinte, em vez de renovar, a gente modifica para outro tipo de residência. Então, pode ser uma via interessantíssima para quem vai pegar uma E licença. ainda assim, precisa, mesmo tendo essa recorrência de valores entrando, precisa ter esses 28 mil em conta, por exemplo. Claro, não, porque a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil de quem tem o dinheiro guardado em conta, porque não vai ter todo mês, e a gente tem o perfil de quem tem de maneira passiva todo mês. É o caso de quem é funcionário público e recebeu uma licença remunerada, é o caso de quem é aposentado. Ano passado a gente teve o caso de uma pessoa, de uma menina que ela era viúva e ela recebia pensão porque o marido era político e ela recebia uma pensão durante o período de 15 anos. Então estava dentro desse período, jovem, tem nem 30 anos. Mas ela recebia essa pensão todo mês, tem direito. Hoje em dia já não existe muito no Brasil, né? Mas na época, meu avô era militar, meu avô era da Marinha, e minha tia recebeu pensão a vida inteira. A vida inteira. Meu avô morreu há 30 anos. Não, meu avô quando eu nasci, 33 anos. E ela recebeu pensão a vida inteira. É um perfil também, né? De quem é dependente. Hoje em dia isso já não existe, graças a Deus. Então, antes da galera aí aposentada e se dos concursados querer pedir licença-prêmio, vamos organizar aqui. Mas tem um valor específico de recebimento por mês. Sim, exatamente. A gente tem que demonstrar 4 vezes o valor do IPREM. Aqui o índice é diferente. O índice para o nômade digital é o salário mínimo, o índice para um visto de não lucrativa é o IPREM, que é um índice de renda mínima para uma pessoa sobreviver na Espanha. Segundo o INE, a pessoa precisa de mínimo, o INE é o órgão de estatística que analisa a coisa da Espanha, a pessoa precisa de no mínimo 600 euros para sobreviver. Então, o IPREM, esse índice de sobrevivência mínimo, são 600 euros. Então, para aplicar um visto desse, você precisa demonstrar 4 vezes o valor desse índice. Então, a gente tem que pegar 600 e multiplicar ele vezes 4 e depois multiplicar se for receber, se for ter dinheiro passivo em conta, multiplicar por 12 meses, porque esse visto vai valer para um ano. Então, aí vai depender muito. Eu recebo todo mês, tenho que receber mínimo 2.400 euros. Eu tenho um valor guardado na minha conta, eu preciso ter mínimo 28 mil euros, 28.800 euros. Diferente do nômade, que é 14 meses, não é que Claro, é que o precisa índice ter o do diferente. salário. Exato, o índice é diferente. O índice do IPREM, ele é índice de renda mínima. O salário, o nômade, ele está basado, a lei basou ele no salário mínimo. Inclusive, é o único visto, curioso, é o único visto que está indexado no salário mínimo. Todos os outros estão indexados em outros índices. Esse está indexado no salário mínimo. Ao estar indexado no salário mínimo, a gente tem que seguir a regra de salário mínimo da Espanha. Como é a regra de salário mínimo da Espanha? É anual. Então, na verdade, não importa se você vai dividir entre 12 vezes, 14 vezes, 16 vezes, o que importa é o ano. E no ano, hoje, são 17.094 euros. Agora, as empresas, quando contratam CLT, podem pegar esse ano, 17.094 euros, e pagar em 12 vezes, e aí a pessoa vai receber 17.094 dividido por 12, ou podem pagar 13º e 14º. Então, a pessoa vai receber em dezembro 3 salários. Porque ela vai receber o salário de dezembro, depois ela vai receber o 13º e o 14º. Então, na verdade, o ideal para entender, pensando no Nômade, é pensar no salário anual. 17.094, no caso do Nômade, multiplicar isso por 2. Isso já são os valores de 2026. Sim, exato. 17.094 já é o valor de 2026, que acabou de subir. Tem uma semana que subiu o salário mínimo. E no caso, por exemplo, mais uma vez da residência não lucrativa. Se a pessoa tiver um trabalho informal, ela, sei lá, vende produto digital, qualquer coisa assim, ela tem uma rendazinha, nada de CLT ou concurso, essas coisas. Ela se encaixaria também ou não? Quando a gente vai aplicar a não lucrativa, eles vão pedir que você demonstre que você não trabalha e que você só tem a sua renda passiva. Então, imagine o caso da pessoa que ela tem o dinheiro guardado em conta. Vamos supor que eu tenho lá 30 mil euros guardado em conta, porque eu recebi uma herança, vendi um imóvel, não importa. Tenho lá o dinheiro. E faço esses trabalhos informais. Como esse trabalho é informal, eu não tenho nada. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho CNPJ, eu não tenho nada. Então, o consulado
Ele não vai perguntar se tem algum tipo de renda informal. Realmente isso vai ficar demonstrado. Então, não tem problema. Mas, claro, a pessoa não vai poder utilizar esse recorrente mensal como meio de provas de rendimento. Ela vai ter que ter o dinheiro guardado completo em conta. O que a gente tem que ter cuidado na hora da residência não lucrativa são aquelas pessoas que têm um dinheiro guardado em conta, mas também tem rendimento do trabalho. E aí, neste caso, o consulado ele vai exigir que você demonstre que você não vai continuar trabalhando. A gente precisa pedir demissão, pedir licença, enfim. Você não pode manter o vínculo. Eu já vi vários clientes chegar no agendamento e falar, não, é porque eu vou continuar atendendo online. Aí o consulado fala, então o visto não é esse, é o visto de nômade. Sim. É o mesmo para, por exemplo, um dono de empresa que só administra, faz só a parte administrativa. Seria a mesma nômade, coisa? Exatamente, ele é nômade. No caso dos donos de empresa, a gente tem, por exemplo, um caso que eu tenho recente, porque a gente está fazendo a nacionalidade dele agora. Há 2 anos e meio, ele é médico, ele tem um CNPJ. E aí ele e um sócio. E aí, quando ele veio aplicar esse visto não lucrativo, foi o que ele fez. Ele, no contrato social, ficou claro que ele só era sócio capitalista, que ele ia se afastar das funções e das atividades da empresa. Ele ia continuar recebendo os benefícios, mas que quem ia assumir a direção era esse sócio. O consulado aceitou sem nenhum problema, porque a gente mostrou lá no estatuto da empresa, tudo muito bonitinho, não tem problema nenhum, dá para fazer isso, mas você tem que se afastar da direção. Se logo depois, na prática, tu vai estar aqui na Espanha e vai estar lá controlando a tua empresa pelo WhatsApp, aí a gente não pode fazer nada, mas formalmente tem que estar afastado da direção da empresa. Aí dá 3 meses o cara sai, que abriu o IPO da empresa dele. Então, e quem tem uma dúvida muito grande, principalmente num dos nossos vídeos de impostos, é sobre a questão do... Não tem nada a ver o imposto, mas enfim. Não tem tudo a ver. Como que fica o imposto para esses dois? Porque eu sei que do nômade é lá em cima e estamos aí. Olha, se a pessoa tem capacidade para poder vir com não lucrativa, ela costuma ser mais interessante a nível de imposto. Por quê? Na residência não lucrativa, você não tem nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de benefício vindo do teu trabalho. Então, como você não vai ter nenhum benefício vindo do teu trabalho, tu não vai ter que pagar imposto aqui. O dinheiro Mas que também você não recebe nenhum direito da Espanha, por exemplo. Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, a pessoa não vai ter acesso à saúde pública em teoria, porque não vai estar cotizando o INSS como um nômade cotizaria. Só que isso é na teoria, porque desde 2012 a lei de saúde da Espanha é uma lei universal. Em teoria, todo mundo tem direito, até quem está irregular. Então, por mais que você tenha mais dificuldade, talvez, para ter acesso à saúde pública... Vamos trocar o visto? Deveria. No caso de vocês, não podem. Vocês são um excelente exemplo. Não pode, porque tem trabalho mesmo, né? Tem atividade remunerada. Vamos parar de trabalhar, amor. É isso aí, parar de trabalhar. Eu acho que é uma ótima ideia. Claro, porque pensa assim, imagina uma pessoa que... o último cliente de não lucrativo que a gente está tramitando agora, ela tem uma quantidade elevada de dinheiro na conta, porque ela trabalhou durante muitos anos nos Estados Unidos, e aí ela foi acumulando esse dinheiro e tal, e agora ela está no Brasil e ela quer passar uma temporada aqui na Espanha. Então ela foi ontem ao consulado de Brasília para poder fazer a aplicação. Anteontem, não sei. E aí, no caso dela, é interessante por quê? Porque todo o dinheiro que ela acumulou, esse dinheiro já foi pago o imposto. A Espanha não vai tocar em um centavo disso. Então, ela vai morar aqui 1 ano e ela não vai ter que pagar imposto nenhum. Por quê? Porque todo o dinheiro que ela conseguiu antes dela adquirir a residência na Espanha. Diferente do nômade. O nômade, tudo que ele adquiriu antes, continua sem ter que pagar imposto aqui. A pessoa que vem como nômade não tem que pagar imposto pela casa que ele tem no Brasil, não é isso. Só que o recorrente do trabalho, o que ele ganha oriundo do trabalho dele todo mês, a partir do momento que ele já é residente fiscal na Espanha, ele tem que pagar na Espanha. E aí... Claro, qual é o problema disso? Amanda, eu li hoje, na verdade, um comentário lá num vídeo meu do YouTube. Eu acho que a tua informação tá errada, porque o acordo de bitributação do Brasil e Espanha é de 1700. Isso aí o povo ama esse nome. Pois é, qual o problema? Se você for ler lá o acordo de bitributação, ele tá lá dizendo: os rendimentos do trabalho estão excluídos. Os rendimentos do trabalho não estão dentro do acordo de bitributação. Então, trabalha desde a Espanha, a pessoa tem que pagar imposto disso. Óbvio que a gente tem a lei Beckham, que se a pessoa trabalha como CLT, ele pode se beneficiar, mas aí só é para CLT, enfim. Aí entra toda uma questão fiscal complicada desses nômades. É o combo, né? Você fala do valor do imposto, aí a pessoa vem com a bitributação, aí você fala da bitributação e a pessoa vem com a lei de Becker e aí vai. Exato. Na verdade, no final das contas, a única coisa que ela quer é não pagar imposto. Só que assim, não dá.
Ou não pagar imposto ou dar aquele jeitinho brasileiro. Eu falei, mas aqui não funciona o tal do jeitinho brasileiro, é um pouco mais complexo. Aqui não dá. Eu vou te Olha, dizer, gente. ó, dá pra gente fazer estratégia fiscal? Dá. Só que o problema das estratégias fiscais é que elas normalmente não são compatíveis com as estratégias de residência. Então, se tu quer morar na Espanha, não dá pra gente otimizar muito a tua situação fiscal. Eu consigo otimizar a situação fiscal de quem não tem problema de não morar aqui. De quem quer morar 3 meses aqui, 2 meses em Dubai, 1 mês nos Estados Unidos e quer ficar. Aí, beleza, dá para não pagar imposto em lugar nenhum. A gente consegue otimizar desse jeito. Mas se tu quer morar e quer ter os benefícios de morar num país seguro, confortável, educado, não tem jeito, não dá. Acho que nós temos que conversar depois que acabar lá. Primeiro tem que vir um passaporte. Eu digo para todos os clientes. Vamos focar no passaporte? Mas cada vez. Aguenta 2 anos, pega o passaporte espanhol e depois a gente pensa nas estratégias fiscais. Ah, tá faltando só 6 meses. Estamos 9 meses. 9 meses. É 9 meses. Tá querendo diminuir já. Mas uma coisa, assim, além da diferença dos valores de trabalhar ou não trabalhar, o visto de residência não lucrativa, ele dá a mesma residência de 3 anos ou é só uma autorização, visto no passaporte de 1 ano? Claro, qual é o caso? O visto de residência não lucrativa, ele dá o mesmo direito a morar na Espanha. A residência em si vai ser a mesma. A diferença é que a não lucrativa, ela só pode ser pedida via consular. E tudo que é pedido via consular, ele só vem para 1 ano. Inclusive, o próprio visto de nômade digital, se alguém aplicar no consulado, ele também vai vir só para 1 ano. Depois a pessoa tem que renovar. E como não lucrativa exclusivamente tem que ser via consular, então ela tem que vir primeiro para 1 ano. E quando está prestes a acabar, faltando 60 dias, a pessoa pode pedir a renovação. A renovação vai vir para 2 anos. Exatamente como acontece com o visto de nômade digital se pedir via consular. 1 ano e depois outros 2 anos. E aí é onde está o problema. A gente não tem margem de manobra para o não lucrativa. Vem só para 1 ano. Depois desse 1 ano, tem que pedir a renovação obrigatória. Então, e também vem a TI mesmo, ele também tem uma TI, ou não? Sim, Só tem uma autorização. Igualzinho. Ele vai pegar um visto no consulado. Na verdade, como ele obrigatoriamente tem que ser via consular, o primeiro passo é pedir no consulado. O consulado aprovou, o consulado vai colar um adesivo, que é o visto no teu passaporte, que vai valer durante 3 meses, que é o tempo para você entrar na Espanha. Sim. Então, você tem 90 dias para entrar. Entrei na Espanha, aí eu tenho que comparecer na polícia e fazer a TIA. E aí vou ter a TIA válida por 1 ano, igual tem o Nômade também. A diferença é que o Nômade, quando ele pede já aqui na Espanha, já sai os 3 anos de TIA, né? O não lucrativo vai sair a TIA para 1 ano. Mas nesse caso, aí agora, lá na TI vai vir só residência ou residência e trabalho? Não, vai vir melhor ainda. Vai vir escrito residência e não autoriza a trabalhar. Acabou. É igual a da Lília. Da Lília é residência, não pode trabalhar. A Lília disse que não pode trabalhar. O visto da Lília é residência não lucrativa. Exatamente como aparece da filha de vocês, porque como ela tem menos de 16 anos, a idade laboral da Espanha é 16. Quem tem um visto não lucrativo, vem assim, vem exatamente igual. Autoriza visto de residência e não autoriza trabalhar. Tem perguntas, Dudu? Tem algumas perguntas aqui. Algumas a gente já respondeu. Algumas a gente já respondeu, mas vamos repassando aqui, ó. Tem o povo que sempre está aqui e ama muito as lives, ó. Amo muito essas lives, são muito esclarecedoras. Tem uma pergunta já aqui da Edila, que é sobre o visto de nômade. Existe um tempo mínimo de empresa ou de CNPJ aberto? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E mudou alguma coisa? Para quem é CLT ou para quem é PJ? Assim, as regras em si, o que é a legislação que foi aprovada no final de 2022 e entrou em vigor em 2023, está igual, não mudou nada. O que mudou é a forma como a UGE exige os documentos agora. Eles estão extremamente estritos, muito mais criteriosos, muito mais severos na demonstração dos documentos. Mas o requisito continua sendo o mesmo. O CNPJ deve existir a mínimo 1 ano e a relação de trabalho deve existir a mínimo 3 meses. Não, tá bom. A comprovação do Nômade é de 3 meses também, né? Tem que comprovar 3 meses 3 meses meses daquele valor. Exatamente. Os extratos bancários e contra-cheque ou nota fiscal dos últimos 3 meses. Aí tem um outro aqui, que eu acho que já foi o que a gente já respondeu, né? Já foi ajustado o valor a ser comprovado para o visto de nômade em 2026? Sim, senhor. Agora o salário mínimo são 17.094. Então, se é só uma pessoa, você vai ter que multiplicar isso vezes 2 e depois dividir, que vai ficar 2.850 euros por mês.
E aí, se for familiar, tem que ir somando, né? 75% do valor, depois 25% do valor do salário mínimo. E pro de residência não lucrativa, O como IPREM que fica para a família? Ou não tem? tá. O IPREM, ele continua igual, não mudou em 2026. Já tem alguns anos que o IPREM é 600 euros. O IPREM demora muito para mudar, ele não muda todo ano, não. E aí você tem que comprovar 4 vezes o IPREM para o titular e depois somar 100% do IPREM para cada dependente. Então, se sou só eu, 4 vezes 600. Se sou eu e meu esposo, 5 vezes 600. Se sou eu, minha filha e meu esposo, 6 vezes 600. Né? Ele vai somando 600 euros a cada titular que você agrega. Ah, entendi. E no caso do nômade digital e desse da residência não lucrativa, quem é que entra como dependente? Só esposo, esposa, filhos, Pai, pai? irmão. Em ambos entra esposo, esposo, pareja de hecho, união estável, registrada também entra, e filhos, seja filhos dos dois ou filho de só um deles. Então, por exemplo, se eu sou a titular do visto e eu tenho um enteado, ele também pode entrar. Tá? Não tem por que ser realmente filho de ambos os que estão apresentando. E no caso do visto de nômade digital, da autorização de nômade digital, a gente, em muitos casos, conseguiu colocar já pai e mãe, ou sogro e sogra também. Porque tem que demonstrar essa dependência econômica e essa dependência do titular do visto. No de residência não lucrativa, nunca conseguimos. É algo que realmente, praticamente inviável a gente conseguir colocar pai e mãe. Mas, em teoria, dependendo do caso concreto, pode ser que o consulado libere. No de nômade, a gente tem casos de sucesso assim. Mas como que fica, por exemplo, no residência não lucrativa? Eu não sei se sou eu que saí, que perdi a conexão. Sim, acho que eles perderam a conexão. Eu não sei. Sim, porque eu estou me ouvindo. Então, eu vou continuar. Eu acho que eles podem voltar a qualquer momento. Como ficaria a questão da residência não lucrativa? Aí voltaram. Aí voltamos. Ótimo. Você ia perguntar como é que fica a questão dos pais na residência não lucrativa? Não, como que fica para o cônjuge, por exemplo, se a gente dá a entrada, né, eu como principal, vamos dizer assim, como titular do visto, a Jéssica vai poder trabalhar ou nenhum de nós dois pode? Ninguém da família pode trabalhar. Zero. É todo mundo de férias, não existe. Exato. É sabático o negócio. Exatamente. É proibido. Proibido mesmo, exatamente. Aí, no caso dos dependentes, independente seja pai, mãe ou filhos maiores de 16, eles podem trabalhar e ter uma renda 100% do... No de nômade, sim. No de nômade, nômade, sim, sim. exatamente. Ou seja, a gente tem que esperar a Lili fazer 16 anos. Mas aí, a gente falou, né, para um casal, aí é o que você falou antes, para o de nômade líquido aumenta 75. Não é nem líquido, tá? O valor para o nômade ele é bruto, não é líquido. Isso é uma grande vantagem. Então, se você recebe, por exemplo, para um casal, o valor que você tem que comprovar é 3.900 euros por mês. Então, se você recebe 3.900 no CLT, mas quando abate tudo, tu fica lá com 2.000, não tem problema, é válido ainda, é elegível, tá? A lei fala em valores brutos. Agora, no caso da residência não lucrativa, não, porque no caso da residência não lucrativa você tem que ter o dinheiro. Então, se fosse um casal, a gente teria que multiplicar 600 vezes 5 e você teria que ter mínimo 3.000 euros por mês, aí sim é líquido. 3.000 euros líquido para gastar. Ou bem, 3.000 cada mês de uma pensão, de uma renda passiva, ou bem 3.000 vezes 12 parado lá na conta. Excelente, excelente. E aí, nesse caso, eu já até emendando aqui com a outra pergunta, ó, cadê? Para o residente não lucrativo, eu preciso trazer esses 28.000 euros para a Espanha ou eu posso deixar eles no Brasil? Uma excelente pergunta, Davi. O que acontece? A lei não diz aonde o dinheiro tem que estar, tá? Mas qual é o problema? Quando a gente apresenta lá no consulado o primeiro visto, ele não precisa estar na Espanha. Ele vai estar na conta onde ele está realmente. Só que quando você vai fazer a renovação, na hora que você vai aplicar a renovação, você aplica aqui na Espanha a renovação. Você não tem que voltar para o Brasil depois do primeiro ano. E aí, quando a gente vai fazer a renovação, dependendo do lugar, se é Barcelona, se é Valência, se é Madrid, não sei o quê, Valência, por exemplo, exige que o dinheiro esteja pelo menos uma parte
aqui na Espanha. Não necessariamente todo o dinheiro para renovação aqui, mas pelo menos uma parte aqui na Espanha. E se o resto estiver fora, você tem que apresentar os documentos apostilados e traduzidos da onde o dinheiro está. A gente entra no outro problema. Como é que se apostila extrato bancário? Muito cartório não quer fazer, porque é documento sem assinatura, sem validade no sentido. E aí entra uma bola de neve. Então, depende muito da onde você vai aplicar a renovação em si. Eu aconselho que você traga sempre uma parte para a Espanha. Sempre. Porque senão a Espanha vai te perguntar: como é que você viveu durante um ano aqui? Gastou dinheiro da onde? Gastou dinheiro como? Só que isso é para a renovação, não para aplicação. Para a primeira aplicação, o dinheiro pode estar na conta de qualquer lugar do mundo, da onde ele esteja, realmente você possa demonstrar que o dinheiro é seu. E nesse caso da residência não lucrativa, se eu tenho lá vários investimentos no Brasil, recebo só os dividendos que cai lá todo mês sem eu ter que fazer nada, ele também se aplica. Posso usar isso ou não? Sim e não, vai depender do consulado. Por quê? Quando a gente trabalha só com esses rendimentos de ação, de investimento e etc., normalmente são valores muito variáveis. É muito difícil você demonstrar que todo mês você vai conseguir efetivamente esses 2.400. Hoje você pode ter, mas quem disse que amanhã você vai ganhar esses 2.400 também de novo? Então aí, dependendo vai ser uma análise subjetiva do consulado, se ele entende que você tem realmente a capacidade para estar aqui esse durante um ano, não. Nesses casos, o que eu aconselho? Espera um pouquinho, junta o dinheiro, tenha os 28K, 28.800 em conta e aplica com o dinheiro da conta. Para não ter risco. Para não ter risco, né? Porque é subjetivo do consulado a análise. Então, assim, para a gente fazer um resumão aí para quem já está há um tempo, vamos lá. O visto de nômade digital, você precisa trabalhar, ter uma renda de 3 meses, um vínculo com uma empresa de fora ou quer que seja, o seu dinheiro precisa vir fora da Espanha, mas você precisa trabalhar. Daí você tem 3 anos, se tirar aqui na Espanha, 3 anos de residência e trabalho. Então, no caso, os dependentes podem trabalhar e ganhar o quanto for. Já o aplicante tem uma porcentagem que ele pode ganhar do valor, 20%. né? 20% da renda vinda oriunda de dentro da Espanha. Sim, então ele tem esse 20%. Então, eu tenho uma pergunta aí que falaram aí dessa... Visto de nome digital pode trabalhar, o aplicante só 20%, os dependentes podem trabalhar normalmente. Exatamente. Foi bem a pergunta mesmo. E aí, no caso, quando, por exemplo, se eu tiver uma renda, vou trabalhar ali num restaurante, vou ganhar minhas nóminas 1.000 euros por mês. Eu vou pagar o imposto separado do Ronaldo ou eu pago junto com ele, com a inscrição do... Claro, o que é a retenção é junto. Desculpe. O que é a retenção todo mês é separado na sua folha de pagamento. Então, você está trabalhando lá carteira assinada e todo mês no seu contra-cheque tem retenção. Isso aí é você que paga. Agora, na hora de fazer a declaração anual, você tem 2 opções. Você pode fazer separado, você faz a sua, ele faz a dele, e você pode fazer o que a gente chama de declaração conjunta, que é quando a unidade familiar declara uma única vez. Normalmente, sai mais rentável, sai mais vantagem fazer declaração conjunta, mas aí você pode fazer rascunho no imposto de renda. Na hora da declaração do IR, você faz um rascunho conjunto, vê quanto sai de imposto, faz uma declaração separada e vê quanto sai de imposto para ver o que sai mais barato na hora de declarar. Mas as retenções são individuais no teu contra-cheque. Porque aí, no caso do Ronaldo, ele é inscrito aqui como autônomo e eu seria uma pessoa Você seria física. CLT? Sim, CLT. CLT, sem problema nenhum. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda anual, pode fazer junto se quiser. Só aí, voltando aí aos resumos. Residência não lucrativa, precisa ter 28 mil em conta e uma renda passiva, não trabalhar. Exato. Faz via consular, ou seja, no Brasil primeiro, antes de vir, recebe uma autorização de 3 meses, fica com esse 1 ano de residência, não pode trabalhar, e é 1 ano de autorização, depois só pode renovar para mais 2 anos. Exatamente. E esses 2, vivendo aqui 2 anos legalmente, eu posso ter a nacionalidade? Sim, efetivamente. Conta da mesma forma, tanto o nômade digital como residência não lucrativa, após 2 anos pode aplicar para a nacionalidade. Só para finalizar esse mesmo assunto, então, para quem não tem CNPJ e só faz prestação de serviços. Se paga como autônomo, contribuinte individual do INSS, dá. Tá. Tem que contribuir ao INSS mínimo. E aí, nessa questão da cidadania, que foi até o que já perguntaram aqui, ó, se mudar algo na lei para obter a cidadania durante 2 anos de residência, permanece garantido a possibilidade de aplicar
ou, sei lá, mudar a gestão do país em 2027 pode alterar muito o cenário de tudo. Socorro. Pode, não existe direito prévio garantido. Então, se você ainda não aplicou a nacionalidade, mas falta um dia para você aplicar a sua nacionalidade, a lei mudou hoje, você ficou de fora. Não tem o que fazer aí. Então, a garantia dos 2 anos, ele tá dentro do Código Civil espanhol. Podem modificar o Código Civil espanhol? Podem, né? Inclusive, já existiu há alguns anos uma proposta de lei de passar de 2 para 5 anos. Mas, óbvio, hoje mesmo não tem proposta nenhuma em trâmite, tá? Mas se acontecer e você ainda não aplicou, não tem nada a fazer. Você vai ter que esperar os novos tempos. Se você já aplicou, mas já apliquei minha nacionalidade hoje, estou esperando resposta. A lei mudou amanhã. Aí ninguém toca. Aí já é direito adquirido. Tá? Mas Entendi. se não aplicou ainda, se não cumpriu os 2 anos e não aplicou e mudou a lei, infelizmente vai ter que ir na nova lei. Hoje, tecnicamente, aonde se consegue a nacionalidade mais rápido é na Espanha, né? O Portugal agora parece que é 7 anos, Não, né? Portugal ainda tá 5, eles ainda não alteraram a lei para 7, mas continua sendo 5. Na Espanha é o único lugar que é 2. Depois de 2, o mais rápido seria já os países de 5. Bélgica, Portugal, mais França, mas aqui é o único. Mas assim, não é um direito garantido. Fez 2 anos automaticamente. Eu tenho que recorrer, fazer aquelas 2 provas, passar nas 2 provas. Exato, tem que pedir, tem que esperar a resposta do Ministério da Justiça. Esse ano, por exemplo, a gente já está com bastante atraso, porque todos os pedidos feitos em 2024 saíram com menos de 6 meses. Todos os pedidos feitos em 2025 estão saindo a partir de 7 meses. Então, a gente já tem processo que já vai fazer 9 meses e a gente ainda está esperando. Então, esse ano, a gente já viu que em 2025 eles estão bastante atrasados na resolução. Vamos correr fazer logo essa prova. É isso aí. É cíclico, mas é cíclico. Foi assim, 2018 demorou um montão, aí 2019 veio e saiu tudo rápido. 2020 foi um caos, aí 2021 saiu rápido. É muito cíclico, Então, sabe? esse ano vai ser rápido. É isso. Todos os dedos. Uma dúvida nesse sentido é quem deu entrada no processo, dei entrada na cidadania. Sei lá, o meu visto acaba em 2027, mas eu dei entrada agora, eu ainda estou coberto pelo visto. Mas e se Mudou esse tempo. eu dei entrada no final do meu visto de nômade? Como eu fico legal ainda enquanto eu estou esperando sair a cidadania? Eu tenho que voltar para o Brasil? Como? Não, se o teu visto venceu, a tua nacionalidade ainda não saiu, o teu visto venceu, você tem que renovar se você quiser continuar legal. Certo. Se você não se importar e ficar irregular, porque é o que vai acontecer, você pode ficar irregular, esperar a nacionalidade sair, quando a nacionalidade sair, você vai ser espanhol. Mas aí você vai ficar, entre que seu visto venceu e sua nacionalidade saiu, você ficou irregular. Entendi. E com esse tanto de gente... Cadê? Não, tem um aqui sobre isso. Ó. E se eu já estiver irregular na Espanha, eu ainda posso tentar algum visto? Não, não pode. Agora só a regularização massiva. Exatamente. Agora é só a regularização massiva. Se chegou antes de 31 de dezembro de 2025. Exatamente. Tem um aqui, ó. Porque esses 2 vistos são para, por exemplo, a nacionalidade e tudo é para quem está regular, por exemplo, né? Não é... E é para chegar regular, né? É para chegar regular, a verdade é essa. Uma outra dúvida aqui aqui que a Vicky mandou de volta. Desculpa, eu não entendi. No caso de nômade digital, eu posso trabalhar e receber apenas 20% de um salário mínimo espanhol? Não. Ó, o nômade digital, ele existe para a pessoa trabalhar para empresas fora da Espanha. Então, você tem um contrato com a empresa do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, o que for. Então, você mora na Espanha enquanto trabalha para fora da Espanha. Agora, se você conseguir algum tipo de prestação de serviço, algum trabalho aqui na Espanha, onde a pessoa que vai receber o teu serviço é uma empresa espanhola ou uma pessoa espanhola, você pode fazer, mas isso não pode superar o 20% daquilo que você ganha. Então, no caso, se eu recebo 10 mil e aí eu vou trabalhar para alguém aqui na Espanha, eu só posso receber 2 mil. Exatamente. O máximo. Exato. Ok. Então, é do que eu comprovo de renda para o governo da Espanha. Exatamente. Já eu, que não sou aplicante, eu posso ganhar 12 mil, 15 mil. Não Você importa. pode trabalhar livremente igual qualquer espanhol, não faz diferença. Ganhe. Tem muito dinheiro.
Amém. E um visto de para quem vai de estudante, ele conta tempo para essa questão da cidadania ou não? Não. Acho que não, né? Zero, zero. Visto de estudante não é visto de residência, é visto de permanência. Ele te tolera na Espanha, mas ele não te considera residente. É assim, o nome é Tanto esse. que não tem o cartãozinho, né? Só uma autorização. Não, tem. Tem a Se tia. você for ficar mais de 6 meses, tem a tia também. Mas na tia vem lá escrito que é uma autorização de estância, né? Que é o que não tolera pode a trabalhar. E... Se for visto de estudo para nível superior, pode trabalhar até 30 horas por semana, mas continua sem ser residência. Continua sendo um permisso para estar e não para residir. e esse também não tem um dependente, não pode trazer dependente, ou pode? Se não for nível superior, não. Só se for nível superior, mas o visto de estudante em 2025 mudou a lei e está complicado. Está muito complicado o visto de estudante. A vida do estudante sempre é A vida complicada. do estudante sempre é complicada, gente. Sim. E nesse sentido de tanta gente vindo, seja com visto de nômade, com visto de residência não lucrativa, o governo vai endurecer e já endureceu as regras, né? Ano passado já endureceu as regras, só que assim, a Espanha é um pouco... No momento, a Espanha é um pouco contraditória. Lá em 2025 endureceu muitíssimo as regras. O visto de nômade digital não endureceu o que é a lei em si, como aconteceu com os outros vistos, mas endureceu os critérios de análise. Aí, por outro lado, veio o governo agora e decide regularizar 800 mil pessoas. Então, é um país um pouco contraditório, sabe? Eu não sei te dizer, assim, a minha análise sociopolítica hoje da Espanha é, enquanto tiver o governo que está nesse momento, a gente está tranquilo. Na hora que mudar... Aí só Deus sabe o que vai acontecer. Que meio que o governo que está hoje, vem, gente, vem, vamos vindo. A gente não sabe. Depois nós resolve aqui, vamos entrando. Tipo... Exato. Não dá, assim, doutora, agora a pergunta assim já, nossa. Não dá um sentimento de que o governo está querendo trazer o pessoal, mas parece que em alguns pontos a Espanha ainda não está tão preparada para receber todo mundo? Mas não está preparado em que sentido? Estrutura? Eu falo, tipo, que nem a gente até falou em um dos nossos vídeos, né? Tipo, a gente foi tentar, sei lá, tentar fazer o aluguel da casa. Aí você precisa de nómina. Eu sou nômade, eu ainda não tenho nómina aqui. Então você não pode alugar casa. E aí entra num ciclo que aí a gente fica, mas espera, para ter o empadronamento eu preciso ter a casa, mas para ter a casa eu tenho que ter a nómina, para ter a nómina eu tenho que... Mas não é pela questão da imigração, não, porque isso acontece também com quem é espanhol. Às vezes a pessoa tem a nómina, mas eles pedem nómina de 1 ano. Você fala, mas eu comecei a trabalhar tem 3 meses. Não, então quando você tiver 1 ano trabalhando, você vai poder morar. Enquanto isso, vai dando um jeito aí. Mora com a família, pronto. Exatamente. Então, assim, eu acho que a Espanha realmente ainda é um país muito burocrático. Muito burocrático. Falta muito, a gente tem que aprender muito com países como a Estônia, como a Lituânia, que se digitalizaram de verdade. Sim. Ainda falta, isso ainda falta. Mas assim, a gente está anos-luz de Portugal, então... Aí, olha... Vamos adiantar aí. Não, e só do fato de que o nosso visto não foi feito enviando uma carta, para mim já é uma grande evolução. Pessoal da Alemanha aí, me desculpa. É verdade. Quando a gente tem cliente que vem da Alemanha, que eu tenho que pedir os antecedentes penais, que a pessoa fala que tem que ser via carta e tem que chegar fisicamente no endereço que esteja registrado, é como... Esse daqui que eu acho que a gente acabou de falar, esse do... Deixa eu ver, cadê? Rick. É o mesmo? Não tem o CNPJ para esses... Já falamos. Aqui, ó. Outra pergunta que teve foi, para fazer um curso de PF, eu acho que é faculdade pública, né? Não, é grau superior. É de técnico superior, FP, seguramente. Ela deve escrever FP. É uma boa opção para ser contratado e permanecer na Espanha? Excelente. A melhor opção que você pode ter hoje, se você realmente quer ver com visto de estudante, é uma FP de nível superior. Quais as chances de mudar? Aí, ó. Expectativa do governo. Acreditam que a maior chance de mudar o governo atual ou permanecer? Mudar. O índice de satisfação da Espanha é gritante com o governo atual. Muito escândalo, muita corrupção, muita coisa absurda. O atual presidente, independente de eu gostar ou não gostar dele, não vou emitir minha opinião política como tal, mas assim, ele tem uns 10 ou 30, entre 10 e 30 escândalos pesando sobre as costas dele. Qualquer outro presidente da Europa, no primeiro ou segundo escândalo, teria pedido demissão. Ele tá aí, aguentando, fingindo que não é com ele. Ele tá aguentando e fingindo que não tá nem aí. É bem, não passa nada e vamos embora. Falando sobre política e essas autorizações de residência, quem tem
autorização de residência pode votar em eleições municipais, alguma coisa nesse sentido, ou não tem direito como um cidadão? Nenhum tipo. Esse é a única diferença de um cidadão, digamos assim, é não poder votar. Não, pode votar somente nas eleições locais. Uma pessoa com residência permanente na Espanha pode votar em votação local, mas não pode votar nem na estatal, nem na comunidade, nem para presidente, nada disso. Então, essa galera que vai na residência Não massiva, todos podem votar? Não Na não residência. votam, ao Não contrário, votam. Não votam. Ah, tá. Nenhum vota. Só vota, quer dizer, não vota para presidente, né? Não vota para Sim, o vota só nas... local, só no município, só para vereador. Aqui tem uma dúvida que eu acho interessante, a gente volta pro lado do financeiro, ó. O financeiro é o que mais pega, não tem jeito. Esse valor precisa Conta ficar então. parado na conta por quanto tempo? Olha, O valor Na do verdade, residente não lucrativo. Já é o conheço. extra... Na verdade, não é que ele precisa ficar parado na conta, você precisa demonstrar que esse dinheiro é teu. Então, se você hoje vendeu uma casa e ganhou 300 mil reais, pegou esse dinheiro, colocou na conta e amanhã você quer aplicar o visto, pode fazer. Você tem os documentos que demonstram que a casa era tua, que você vendeu essa casa, que você recebeu esse dinheiro. Então, não tem um tempo mínimo de quanto ele tem que estar lá na conta parado. Você só precisa Tem demonstrar que comprovar que ele é real. teu. Exato. Sim. Depois do teu visto E se eu- aprovado. É o mesmo pensamento meu, quer ver isso? Se você, depois do visto aprovado, pegou esse dinheiro e comprou tudo de Bitcoin, não tem problema nenhum também. Agora, quando você for renovar, você vai ter que ter dinheiro de novo. Cadê o dinheiro? Volta os bitcoins. Pois é. E Então, se a família falou assim, não, gente, vamos dar um descanso para esse povo, vamos fazer uma vaquinha, dá 28 mil euros para esse povo. E dá. E aí, depois volta. Não pode, porque tem que comprovar que, por exemplo, foi uma doação ou que foi herança, alguma coisa nesse sentido, tem né? que demonstrar que é teu, não tem jeito. E se eles tiverem dúvida, eles vão negar e vão negar sem nem te dizer nada. Eles vão te negar. Ano passado, em dezembro, a gente teve um caso assim do Carlos, eu fiquei. Mas não tem jeito, eles negam e dizem assim, ó, não acredito no que você disse. E pronto. E ponto. Você pode fazer, pode chorar, espernear, gritar. Eu não passa nada e pronto, acabou-se. Vai-se embora. Ó, tem um outro aqui também que eu achei bem interessante e é muito a ver com nós, ó. Você tá assistindo e não deixou o like. Eu acho isso surpreendente, porque, né, temos aí quase 30 pessoas online e temos 2 likes. Não é possível. Não é possível, é verdade. Ó, então, já aproveitando aqui, ó, os agradecimentos bem aqui, ó. Fernanda Corte. Tá ruim de eu ler aqui. Fernanda, o quê? Aqui, ó, cadê? Passando para prestigiar minha amiga. Aí, ó, passando para prestigiar a minha amiga, a melhor advogada da Espanha. Olha aí. Concordo. Concordo. Ah, mas tu não conhece outros. Conheço vários. E olha, Tá Tá precisando conhecer invicta essa ainda. advogada em pessoa ainda. A gente tem que marcar um café. Não é? Jazinho bate em Sevilha. porque... Aí quando eu for em Sevilha, a gente vai em Sevilha, sabe não tá em Sevilha. Vai ter que combinar as datas, a gente tem que organizar essa Nós temos que agenda. combinar de se encontrar em Madrid, que aí fica meio do caminho para todo mundo. Olha, vou contar uma novidade aqui de primeira mão. Eita! Primeira Olha. vez que eu vou contar isso. Oh, Em maio, eu vou anota. fazer o lançamento do meu livro em Madrid. Presencial. Meu Deus! Uau, marca aí na agenda, maio, nós estamos em Madrid. Pronto. Anota, eu só não tenho a data exata ainda. Vai ser entre o dia 12 e o dia 29 de maio. Quando eu tiver a data e o local exato, eu vou anunciar. Mas é a primeira vez que eu tô anunciando isso aqui em primeira mão. Nem minha Exclusividade. equipe sabe, tá? A Nath vai ter Uau. isso agora. Tá vendo aqui só na Não, família de roteiro tem um babado. Aqui é só da família. Aqui é... Exato. Só quem sabia essa informação era a minha editora e eu. Agora eu tô anunciando aqui em primeira mão que em maio eu tô em Madrid Olha pra só, lançamento. nós tem que corta aí agora, faz um stories e posta, porque aí a Nath, ela vai ficar... Minha equipe me Esse mata. furo. Ó, tem outra aqui, ó. Doutora Amanda, muito obrigado pelo auxílio no visto de nômade da minha esposa. Hoje fizemos nossas digitais para receber o cartão de residência. Ai, gente, é um momento Que emocionante lindo! esse, olha. Ai, que lindo! De nada, um Gente, prazer. Esse foi momento o- lindo. Ah, eu chorei no dia de pegar as digitais, eu chorei no dia de pegar a ti, foi assim, uma emoção. Não, e no caso do Paulo e da Tchelle, foi com mais emoção ainda, porque o Jeff fez uma besteira no começo, a gente ficou com o coração na mão. Eu queria que eles tivessem pego essa tia um mês atrás, mas enfim, a gente tá junto e vamos lá. Ó, o Cleiton mandou mensagem aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa aqui, ó. Sou PJ no Brasil, com renda suficiente. Na Espanha, sou obrigado a ser autônomo. Existe alguma vantagem hoje sobre
abatimento de autônomo? Não existe nenhuma possibilidade de você aplicar um visto de nômade digital e não se regularizar no INSS espanhol. E ser autônomo, na verdade, a palavra ser autônomo na Espanha é estar regularizado junto ao INSS espanhol. Para você trabalhar, para você morar na Espanha, você tem que ter você tem que existir nessas três possibilidades. Ou você é dono de casa, ou você é autônomo, ou você é CLT. Se você é CLT, quem paga o seu INSS é a empresa. Se você é Isso. dono de casa, você não paga INSS porque você não desenvolve nenhuma atividade lucrativa. Agora, se você desenvolve uma atividade lucrativa, não importa para onde, você é autônomo. Se você é autônomo, você tem, sim, é obrigado a dar-se de alta, pagar a tua INSS, etc. Lógico que a gente tem os acordos de reciprocidade. Então, um autônomo brasileiro que cotiza lá no Brasil, o INSS brasileiro está emitindo, tem uns 7, 8 meses, que o INSS começou a emitir um documento de reciprocidade para dizer que a pessoa já é autônomo lá no Brasil e que poderia estar aqui na Espanha pagando o autônomo brasileiro em vez de pagar o autônomo espanhol. Não vejo muitas vantagens, tá? Porque é melhor ter aposentadoria na Espanha do que aposentadoria no Brasil, mas enfim. Então, não tem nenhuma vantagem de você ser autônomo, ao contrário, só tem prejuízo, no sentido de dinheiro todo mês. Mas lá no futuro, você está contribuindo para a INSS, você vai ter direito a seguro acidente. Imagina você como autônomo, acontece alguma coisa, você não pode trabalhar. Você tem direito a uma pensão do Estado espanhol Assistência. para você. Exatamente. Então, e no futuro você vai ter acesso. É uma coisa que a galera reclama muito e acaba desistindo muito de aplicar, às vezes são até aplicáveis para vir com visto de nome digital, mas desistem muito com relação ao imposto. Obviamente, o imposto é muito alto, tem toda essa questão, mas o que a gente falou, inclusive, em um vídeo que a gente falou, que é alto, sim. Foi uma das coisas que fez a gente quase não querer vir também, mas é uma coisa que vale a pena. A gente não se arrepende no sentido do retorno que esse imposto tem. Exato. Então, assim, nossa médica da família é um amor, Nossa. cuida da gente, a gente tem segurança. Então, assim, a gente paga também tão alto quanto no Brasil e a gente não consegue ter esse retorno Claro. tão visível, né? Eu faço uma atividade mental, né? Um exercício mental. Pega um Excel, coloca no Excel quanto você paga no Brasil de imposto em tudo. Tudo, tá? Não esquece que no Brasil tu paga imposto também indireto. Né? Vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar uma comida, vai comprar qualquer coisa de fora do Brasil, os valores são absurdos. Porque vem com a taxa de exportação. Então, bota aí. Coloca nessa planilha também quanto você paga de aluguel no Brasil, quanto você paga de hipoteca, quanto você paga no carro, quanto você paga na gasolina. Coloca tudo isso numa planilha e coloca também o teu plano de saúde numa planilha. Depois coloca do lado quanto você vai pagar de imposto aqui na Espanha e todos esses gastos. Eu aposto com qualquer um, que você vai gastar menos na Espanha do que no Brasil. A gente fez isso. Não tem, porque eu vou pagar isso tudo de imposto, Amanda. Eu falei, tá, você já colocou no ponto do lápis quanto você tá pagando no Brasil com outras coisas indiretas que você não precisa na Espanha? Não tem comparação a vida aqui, que lá. E outra também que foi uma outra coisa, faça também a parte do futuro. Não faz só o que você já paga, faça o futuro. Então, imagine quanto tempo você leva para comprar uma casa no Brasil e para comprar na Espanha. Eu até brinquei com um amigo meu que ele falou assim, cara, mas aí fica muito caro. Aí eu virei e falei assim, tá, amigo, mas se eu pegar só o salário isolado todo mês, em 10 meses eu compro um carro. Tu não, no Brasil. Exato. Aí eu fui começando a colocar, coloca em salários mínimos tudo que você gasta e você vai ver que a diferença é gritante. Muito, é outra coisa. Eu lembro que a gente até brincou, eu falei pra ele assim, ó, em 20 meses eu compro uma BMW. Em 20 meses tu não paga uma bis. Eu falei assim... Olha, eu vou te falar um exemplo melhor ainda. Outro dia uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim, amiga, se eu comprar um Monjaro, você traz, sua mãe traz, minha mãe vem me visitar agora, e vamos ano. Aí ela perguntou, se eu mandar o dinheiro para comprar um Monjaro, sua mãe traz para mim? Eu falei, se for um, assim, também não quero botar minha mãe levando muita coisa, porque podem reclamar na imigração, Sim. o meio paranoica. Aí ela falou, tudo bem, quanto é que é aqui? Aí eu fui olhar, 380 euros. Ela falou, não, por favor, 2. Porque com o preço de 2, eu compro uma aqui no Brasil. É verdade. Essas besteiras assim, eu falei, é mesmo? Eu falei, olha, besteiras, eu não tô falando nem de um carro, eu não tô falando de acesso a coisas, que eu não tô dizendo que o Monjaro seja básico, não, mas que tá na moda agora, né? Claro que está na moda alguns anos atrás, quando eu precisava, mas enfim. É por isso que a gente tá fazendo essa série de
de vídeos falando sobre a imigração real. Porque, tipo assim, é muito fácil a gente ver, o visto, a gente vê de fora, né? O visto é fácil, mas tem um imposto. Mas e a realidade de quem tá morando? Como é que é essa realidade? Como é que é esse retorno? Porque, parece que o visto nome digital, trabalho remoto. Então é tranquilo. Então, vou fazer meu visto, vou colocar lá que eu recebo tanto, e no final eu não declaro tanto, porque eu não pago imposto. E aí começa aquela coisa. Como a doutora falou, a Espanha é tão burocrática e tão, assim, um negocinho pautado, que é muito difícil você querer entrar com um jeitinho, tentar fazer uma coisa. Os Não dá certo. riscos de se achar que é simples. O vídeo nome digital é simples. Até qualquer pessoa consegue fazer. Opa, peraí. Não, também não é assim. Vamos organizar aqui o pensamento, né? Porque você pode por um vacilo, porque você não entende, é outra língua, é outra legislação, é outra burocracia, e você achar que é simples para Claro. simplesmente sair fazendo aí à torta e à direita, até mesmo a questão da tributação aqui. Então, Claro. Não, e a Espanha não tem para jeitinho, não. Não tem. O sistema de Não Big tem. Data de fiscalização é gigante. A gente tem visto, inclusive, hoje mesmo, antes de entrar na live, a minha equipe me perguntava, falava, não, tá extinguindo as tarjetas de residência do pessoal nômade. Eu falei, então, é verdade, mas não é verdade. É verdade que estão extinguindo aquelas pessoas que não estão cumprindo a obrigação junto ao INSS. A UGE está fiscalizando, está verificando, não fez a inscrição, carteira, residência eliminada. Por quê? Aí, Porque pronto. você pede um visto dizendo que você vai fazer a tua regularização e você não fez, então você não vai ter direito a esse visto. Então, É isso. é assim, tem que ter e quando a pessoa tem a residência tomada, retirada, não sei como é que seria, ela tem uma penalidade, igual nos Estados Unidos, de não poder voltar, ou ela Não. só tem que ir embora imediatamente? Tem que ir embora, tem prazo de 15 dias para deixar o país, a residência é extinta, então não contou nenhum só dia. Ela é extinta mesmo, ela não é que ela é eliminada. Por exemplo, você ficou aqui 2 anos e 2 meses, conta. Não. É extinta o permisso completo. Então você tem 15 dias para deixar o país. Olha aí. E esse, às vezes é por uma. Às vezes, A exatamente. polícia vai atrás, assim. Deus, Então, que triste. até hoje a gente não viu nenhum caso de alguém que recebeu com um aviso para deixar o país E não foi embora. e não foi embora. Até porque a gente só tem, dentro dos nossos clientes, os casos das residências que foram extintas são de 2 pessoas que efetivamente não estão na Espanha. Elas desistiram do visto. Então, elas até estavam pensando em voltar e etc., mas aí recebeu a notificação dizendo que ia extinguir e aí extinguiu mesmo. A pessoa não fez a alta, ela perdeu a residência. Depois a gente tem outro caso semana passada que eles notificaram, o cliente não tinha feito a alta, a gente mandou ele fazer, ele fez de última hora com data retroativa, a gente apresentou o documento, é o JETS que a gente não apresentou. E aí extinguiu a tarjeta como se a gente não tivesse apresentado. Então, como a gente tem toda a documentação, a gente vai recorrer e durante o recurso o cliente fica legal, não tem problema. Mas tem que ter muito cuidado. Apresentou um documento dizendo, se comprometendo, aqui você vai pagar o INSS, se decidiu não pagar, vai perder o visto. Eu deixei E o como like, que fica? responde minha pergunta. Já respondi. Respondeu? E como que fica, tipo, qual seria o prazo? Ou não tem um prazo? É do tipo assim, eles decidiram investigar. Então, quando você recebe a autorização, ele diz assim, imediatamente. Vem a palavra escrita imediatamente. O que é imediatamente? Imediatamente, para mim, é literalmente recebi e fiz a alta. Só que eles sabem que é uma questão burocrática, junto com o INSS, junto com tudo. Então, a UGE, de maneira não formal, ela não diz isso, é algo que é uma prática, eles sempre começam a fiscalizar 1 mês e meio, 2 meses depois. Então, a gente já sabe, a gente recomenda aos nossos clientes não demorar mais de 1 mês. Do dia que recebeu a autorização, não deixar passar mais de 1 mês. Porque a gente já sabe que a partir daí pode começar a vir as fiscalizações. E se vier a fiscalização, você tem 10 dias para resolver. Então, não é bom deixar isso acontecer. Do Vitor. Aqui o Cleiton mandou um aqui, ó. Para ainda, cadê? Aqui, ó. Não, ele falou aí, ó. Obrigado, doutora, vou procurar. E diz que veio da família sem roteiro. Ó, no nosso Fica formulário a gente pergunta, conheceu a gente como? Não escreve lá YouTube, não. Escreve a família sem roteiro, tá? Isso, exato. Ou então vocês falaram, como é que foi que falaram que era? Né? É um casal engraçado, um casal divertido do YouTube. Quem Escreve também, a gente vai entender. Vai botar nosso casal preferido do YouTube, a gente vai entender. Ai, Mas ai. Olha lá, já tem uma coisa aqui, ó. importante. Renda de 5.000 euro líquido familiar. É considerada boa? Depende do seu custo de vida, mas... Excelente. Se você é uma pessoa normal, com custos normais, 5.000 tá muito bem. Casal sorriso. Ainda tem outra coisa, Cleiton.
Familiar, depende. Quantos filhos? Porque eu tenho um cliente aqui que ele tem 8 filhos. A família numerosa aí é A babado. galera da E família numerosa tem vantagem no visto? No visto, não, mas depois pode pedir os benefícios do governo de família numerosa a partir de 3. verdade. Vários, aliás. Ah, só um filho. Não, então tá não, ótimo, sim, vem. tá bem. Só Vem, a água tá quentinha, pode vir. Tá ótimo. tem uma outra aqui também da Vicky aqui, ó. Eu tenho uma consultoria com a doutora Amanda, dia 26/2. Estou super ansiosa e foi indicação de vocês. Ótimo. Oi, tá vendo? E tá ansiosa, mas aí tem a ansiosa e a dica, menina, anota todas as dúvidas para ela Anota antes, Escreve. porque ela faz uma maratona de responder dúvida que a gente encheu 2 páginas de dúvida e ela respondeu em 5 minutos e a gente ficou assim, tá, e agora? Anota tudo, porque também na hora, às vezes, com a consulta, a pessoa pode esquecer a pergunta. Então, a gente fica escreve ansiosa, a antes. gente fica nervosa, realmente, é verdade. Escreve antes. O Vitor falou que ele tem. Foi o Vitor? Ah, não foi a Vicky, né? Foi a Vicky, é. E o Cleiton mandou, fiquei 40 dias em Salamanca, perto de Madrid, e amamos esse país. É maravilhoso. Não tem comparação. Eu já morei na França, na Áustria, na Inglaterra, no Brasil e na Espanha. Ganha para todos. Não tem problema. A gente ficou 1 mês na Alemanha, gostamos demais. Aí a gente passou 5 dias na Espanha. Não. Estamos aqui. O resto é história. O resto é história. Tô vendo aqui se tem mais alguma. Tem alguma chance? Não. É só quais as chances de mudar? A questão acho que de vistos e etc. Da residência, eu acho que foi o que ele tinha falado antes. Ah, sim, é verdade. Alguma chance de mudar exigências para a residência? Só se mudar o governo, né? Exato. Existe chance sempre. Então existe chance. É. Existe chance. Por isso que eu digo, o melhor momento de fazer alguma coisa é hoje. É hoje, porque a gente só pode garantir hoje. Hoje eu posso te garantir que a lei é essa. Amanhã já não. É que muita gente ficou, eu quero tanto ir, vou me organizar. Não se organiza. Aí as coisas já estão mudando, estão ficando mais difícil. O que era difícil antes está muito mais difícil hoje. E olha, às vezes é simplesmente só o aumento do salário mínimo. Eu tenho um cliente que contactou comigo em 2023, quando era 16, o equivalente a 14 mil reais. O valor do euro e o valor do visto que solicitava na época o Nômade, em 2023, bem no começo, bastava 14 mil reais. Hoje já são 19 mil. Ou seja, você teria que ter um aumento brutal do teu salário para passar de ganhar 14 mil a ganhar 19 para aplicar. E simplesmente em 2023 passou uma coisa, passou outra, ele veio contactar comigo de novo esse ano. Eu falei, seu salário não é suficiente. Meu Deus! Não dá, o melhor momento é hoje. Jesus. E sobre voltando nos 2 vistos, não, versus visto nome digital versus esse residência não lucrativa. Se a pessoa entrou como nômade digital, ela pode mudar? Ou vice-versa? Pode, sem problema nenhum. O visto de nômade digital, ele dá um visto de residência. Então, se estando aqui, a gente tem vários, inclusive, é que eu vou falando, eu vou lembrando dos clientes. Hoje a gente estava até falando que eu estava apresentando do familiar de uma cliente que saiu de não lucrativa para profissional altamente qualificado. Ano passado a gente fez várias mudanças de nômade para profissional altamente qualificado. Às vezes a pessoa está como altamente qualificado, que ano passado a gente teve uma dessa também, que saiu inclusive 31 de dezembro a residência dela. Uau. Saiu de altamente qualificado para nômade. Então, assim, a gente tem essa margem de maniobra, dependendo do tipo de visto que a gente quer mudar. O que não dá para fazer, venho com visto de nômade digital e no primeiro mês consegui um trabalho aqui na Espanha e quero alterar. Se esse trabalho é um trabalho considerado simples, que não é de uma alta qualificação, não dá. Por quê? Não porque o visto de nômade não permite, mas é porque o visto de trabalho simples, que não é alta qualificação, um dos requisitos é que você mora na Espanha há mínimo 1 ano. Uhum. Então, o que a gente tem que olhar na hora de fazer essas mudanças é o requisito do seguinte visto, do que eu quero mudar, para saber se dá para fazer. Mas o mais comum de todos que a gente teve de mudança é de altamente de nômade digital ou de residência não lucrativa, muda para altamente qualificado, para o visto de CLT da Espanha. E mudança não durante o processo, depois da aprovação. Por exemplo, eu acho que o do residência não lucrativa não tem muita coisa que mudar, porque não tem trabalho mesmo, mas o nome de digital pode mudar. Salário, empresa, por exemplo, presta serviço para uma empresa, agora vai prestar serviço para outra, valor de salário aumenta ou diminui. Tá, isso corre risco de fazer alguma perca ou mudança tem que ser feita? Sim, em teoria, quando você vem com o visto de nômade digital vinculado a uma empresa, que é o caso do CLT, se há qualquer mudança nessa relação, você tem que notificar o GE.
Obrigatoriamente. Então, perdeu o trabalho, perdeu o visto. Então, se você vem como CLT e você está sentindo que você vai perder o trabalho, qual é o lance? Começar outro trabalho ao mesmo tempo para conseguir ter os 3 meses de antiguidade e simplesmente trocar o visto para uma nova empresa, né? Tem que ter cuidado aí. Se você vem como autônomo ou como empresário, você prestava serviço para a empresa A, B e C e agora é C, D e E. Não faz diferença, não tem que comunicar nada. O salário continua valendo, portanto, Porque você não vai tem que estar fazer nada. relacionado à empresa do Brasil. Exatamente. Agora, se tem variação no salário, se você deixa de ganhar o mínimo necessário para o nômade, em teoria, você tem que avisar o GE e vai perder o visto. Por que eu digo em teoria? Porque se você não avisar, ninguém vai avisar por você. Então, às vezes, Mas também, de qualquer forma, eu preciso estar fazendo as declarações trimestrais. Então, eu vou Claro. declarar um valor que eu não estou recebendo e pagar o imposto no valor que eu não estou recebendo. aí é duro. Aí é duro. Exatamente. Aí é do... Agora A você verdade sempre ganha, gente. Claro, mas pode acontecer, por exemplo, a gente já teve cliente assim, a pessoa ganhava 3 mil, 4 mil euros e aí ela perdeu o primeiro trabalho. Só que assim, era um técnico de SAP, que aqui na Espanha não fica sem trabalho, gente. Eu Não. nunca vi um técnico de SAP é a melhor profissão do universo, porque ela nunca vai ficar sem trabalho. Pelo Não, menos- ninguém que mexe com SAP vai ficar sem trabalho. Pois é. Aí ele perdeu o trabalho, tipo, em fevereiro. Ele me mandou uma mensagem, eu falei, relaxa, quando você conseguir o trabalho, você me avisa. Não demorou nem um mês. Isso porque ele estava escolhendo que empresa ele queria ir. Menos de um mês, ele ficou um mês sem salário, na verdade. Não preciso avisar isso para o GE. Ele era prestador de serviço, não estava vinculado a nenhuma CLT. Ele ficou um mês sem salário, ficou, mas na contabilidade anual ele vai chegar no mínimo ainda, não tem necessidade de avisar essas coisas. O problema é quando Tem a isso falta- também, né? É o ano, né? O que É o conta é o ano. ano, né? O que Então, conta- ainda que eu fique sem declarar 1 ou 2 trimestres, Não no tem final problema. do ano eu vou declarar tudo. Se você conseguir chegar no mínimo anual, não tem problema. Interessantíssimo. Inclusive, a gente tem clientes que eles trabalham, por exemplo, com lançamento. A pessoa ganha um dinheirão durante 3, 4 meses no ano e depois não ganha R$1 o resto do ano. Aí Não tem espera, problema. lança de novo, ganha de novo. Tem tá um tudo certo. ano, exato. É um valor anual. E o Cleiton mandou uma outra pergunta aqui antes. Ó. Paga o cheio autônomo ou tem desconto no ano 1? Tem desconto no ano 1. Não é A desconto. tarifa plana. Isso, a tarifa plana, exatamente. Não é um desconto, é uma tarifa plana que eles consideram o seguinte: o INSS está baseado nos teus lucros do ano anterior. Como é teu primeiro ano de autônomo, tu não tem lucro no ano anterior. Então, Exato. o primeiro ano é uma tarifa plana, 87 euros. A partir do primeiro ano, essa tarifa plana acaba. Então, no 13º mês, eles vão levar em consideração os teus benefícios dos 12 meses anteriores para definir qual vai ser a tua cota de INSS. Exato. E eu acho que tem até como pedir prórroga dela também, viu? Tem, quando você ganha pouco, no caso do Nômade não funciona, porque o Nômade não pode Gente, ganhar. tudo pro nômade. A prórroga é quando. Eu não consegui. Lógico, porque veja só, a tarifa plana ela existe para incentivar os novos negócios. Para você que, por exemplo, uma pessoa normal que hoje acordou e falou, quero empreender. O mais normal é que ela comece devagar, que ela comece faturando pouco. Então, quando passou o primeiro ano, se realmente ela faturou muito pouco, o negócio dela ainda não alavancou, ela pede extensão da tarifa plana, porque ela ganhou muito pouco e eles vão conceder. Agora, o nômade, ele não pode ganhar muito pouco. O nômade, ele tem que ganhar o dobro do salário mínimo. Então, não dá. Uma vez o Ronaldo até falou assim, gente, mas não tem... Ó, o povo tá reclamando do negócio do valor, de paga muito imposto, mas o nômade tem que receber muito alto. Então, tecnicamente, vai pagar imposto alto em qualquer lugar. Tu sabe qual é meu sonho, Jéssica? Eu quero pagar 1 milhão de euros em imposto. Esse é o meu sonho. Não é, não? O Olha dia aí, que eu eu paguei acharia 1 ótimo. milhão. Pois é, o dia que eu paguei 1 milhão de imposto significa que eu ganhei 2 milhões. Exatamente. Se eu ganhar 2 milhões de euros, são 6 milhões de reais. Nossa, eu não consigo nem pensar quanto dinheiro é isso. Não, eu nem sei o que dá para comprar com isso. Eu não cheguei lá ainda. Tem outro aqui que mandou aqui, ó. Isto tudo entra no cálculo para alguma aposentadoria? Com certeza. Qualquer cotização que você fizer no INSS espanhol tá lá contando para aposentadoria. E o melhor, tá, gente? Quando você entra lá no site lá da Seguridade Social, ele diz quanto tempo falta para você parar de trabalhar. Vida laboral. Exatamente. Contando, contagem regressiva. E tem aqui amo esse casal. A gente ama mesmo. Olha os nossos top fãs aqui, gente. A Vicky Gamer, Leila, lê esse nome aí. Crono Craseus? Que nome. Edna Maria, Davi Ribeiro, Felipe, Paulo, Fábio, Lu, Fábio é lá do grupo, se eu não estiver enganado, hein? Lu, Fernanda, Coisa da Júlia, Amanda, Cleiton Costa. É isso, gente.
Mais uma vez, deixe seu like. Eu acho que as perguntas que a gente tinha acabaram. Deixa eu só revisar aqui. Tá. Acho que essa aqui é a última. E aí eu acho que a senhora já até falou um pouco sobre isso, mas casos negados por valor insuficiente, a gente até acabou de mencionar um para o de nômade, mas e para o de residência não lucrativa? Tem muitos casos. Na verdade, tem assim, ó, até 2020, 23, 24 e 25. Não, 23 e 24, realmente. 23 e 24, a gente tinha, eu não precisava de uma mão para contar caso negado. Era muito pouco, e eram casos que, inclusive, muitos a gente reverteu, a gente não conseguiu reverter só um, era tudo muito tranquilo. 2025 começou a vir as coisas dificultando, começaram a apertar. Então, 2025 a gente já começou a ter mais casos negados, casos que a gente, alguns, conseguiu reverter igualmente, outros que a gente não conseguiu reverter, e a pessoa realmente não pôde aplicar o visto de nômade, mas quase nenhum deles é por uma questão de valor insuficiente. Eu tenho um de valor insuficiente, que o euro mudou o salário mínimo, aumentou o euro e ele acabou ficando de fora por muito pouco. Mas tirando isso, é muito difícil. Eu tenho um caso também de um que saiu com valor insuficiente, mas foi erro da UGE, a pessoa ganha 40 mil, ou seja, botou a IA para analisar o documento e veio me dizer que a pessoa não ganhava. Isso tem acontecido. A gente viu muito erro da UGE entre dezembro e janeiro e descobrimos que é porque eles estão testando um sistema de IA para ler os documentos. Isso está nos dando um pouco de medo, mas aumentou consideravelmente o número de casos negados, não só no nosso escritório, de maneira geral. A UGE, a gente tem um curso em que o responsável da UGE é professor. Sou diretora desse curso, e aí conversando em privado com ele, ele me falou que o número de negados, a proporção de casos negados no ano de 2025 aumentou em 30%. Então, por quê? Porque eles estão mais rigorosos, mais criteriosos, muito mais complicado. Mas por valor insuficiente é muito complicado esse tipo de negação, porque é algo objetivo. Você precisa disso. Se você tem isso, a gente não tem mais nada para conversar. Entrando, se observar o pedido correto, logo tu vai estar correto. Exato. A maioria das denegações que a gente está tendo no escritório são duas causas. A primeira é a questão da experiência, da comprovação dos 3 anos de experiência. Aqui está sendo um calo no pé. Um calo no pé mesmo, porque antes a UGE aceitava uma carta simples, ainda aceita de alguns casos, mas de outros clientes eles simplesmente se negam a aceitar a carta de empresas para qual a pessoa trabalhou e aí começam a exigir loucuras, tipo vida laboral, mas tá, a pessoa não era CLT, então ela não tem registro de carteira de CTPS antes, sabe? Então esse é um calo no pé que a gente está sentindo ultimamente com as denegações. E o segundo motivo é a questão da comprovação financeira quando a pessoa não faz as declarações, sabe? Cobra debaixo do pano, diz que tem o dinheiro entra na conta, mas depois não tem como comprovar como vem, porque não emite imposto, não emite nota fiscal. E aí também é delicado, isso pode acontecer, mas não é por falta, não é insuficiência do dinheiro. Uhum. É porque não fez as declarações certas, e aí eu já pego e falo, não adianta você falar que tem, se eu não consigo ver que você tem. Isso tanto para nômade quanto para residência não lucrativa, Sem quanto dúvida. para todo mundo vai ser a mesma regra. Exato. Lembrando, gente, em casos gerais, é fazer criteriosamente o que está sendo pedido e fazer do jeito certinho. Por isso que uma vez alguém entrou em contato comigo no Instagram e falou assim: nossa, eu vi que vocês fizeram o visto de nômade e parece ser muito simples, porque vocês trabalham com tecnologia, então é muito fácil para vocês entenderem e tal. Eu falei, gente, a gente trabalha de digital, não é com essas regras. Então, são regras muito difíceis de a gente entender, porque, por exemplo, pede lá a carta de vida laboral, aí entrega isso aí, não, mas isso aqui não funciona. Então, a doutora que já sabe, tá na lida ali daquela coisa, já sabe uma estratégia correta para poder fazer aquilo, né? E, assim, não é tão simples quanto parece. Por exemplo, a gente está aqui há 2 anos, quase 2 anos, vai fazer, falta 9 meses para 2 anos. E tem muita coisa que a gente ainda não consegue entender do dia a dia. Tá, a gente já fala bem o espanhol, já consegue entender, mas a gente está numa cultura que funcionava de um jeito, né? Numa estrutura que funcionava de um jeito, e aqui na Espanha não funciona do mesmo jeito. Até para você entrar numa fila para pedir um atendimento numa coisa de telefonia, você tem que ficar aqui, ó. A pessoa não fala, não, só um momento. Não, você fica lá. Se você não tiver controle, você não vai ser atendido. Então, é importante ter quem segure sua mão e fala assim, vamos por esse caminho.
Claro. Então, assim, eu falo pro pessoal que eu não me arrependo de forma alguma de ter indicado. Todo mundo pergunta, quem são o teu advogado? Eu falei, não, minhas advogadas. A As gente tem um estúdio inteiro de advogado. E Inteirinho. essa é a diferença, eu acho, viu? Assim, olha. Sem dúvida, sem dúvida. Não é porque sou eu, não, nem porque é o pessoal do estúdio, mas a grande diferença de quando você tem isso é o que você comentou, Jéssica, é alguém que está segurando a tua mão. A gente tá junto, a gente vai no mesmo barco, literalmente, sabe? E é diferente quando você recebe a negação. Tem uns 2 semanas que a gente recebeu a denegação dizendo que a apostila não estava certa. E assim, às vezes a pessoa tá sozinha, ela vai ficar desesperada, ela vai falar, como assim? O cartório errou? Então, quando tá com o advogado, fala, calma, não, o cartório não errou, mas eles aqui estão implicando nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai contactar com o cartório, a gente vai resolver, a gente vai emitir de novo, a gente vai traduzir de novo, a gente vai precisar. E aí a pessoa fica, tá, tudo bem, eu sei que tem alguém que tá lá fazendo por mim, Até tá mesmo para controlando. recorrer, né? Por exemplo, se a Exato. gente que não sabe, deu errado, vou chorar. Eu vou Exato. chorar e pronto. O que eu vou Exato. fazer? Então é essa tranquilidade de falar, ó, a gente tá aqui, você pode ficar tranquilo, a gente vai contigo até o final, sabe? E isso faz toda a diferença. Eu falo porque eu sou a primeira, se eu preciso de um advogado para um tema que eu não domino, nacionalidade do meu pai, portuguesa do meu pai, eu não faço Portugal, eu vou contratar um advogado. Então, assim, é totalmente diferente. Fazer com alguém que é o profissional disso, a grande diferença é essa tranquilidade que você vai ter. E dá para fazer sozinho, gente? Claro que dá. Dá. Tudo na vida dá para fazer Com sozinho. certeza. Acho que até tem um pastor amigo nosso que ele fala o seguinte, que a única coisa que não dá para fazer sozinho é casar. O resto... Então, na verdade, ultimamente tem gente casando com segundo Pior, menino, pior que eu vi. Casando com ChatGPT, gente, também tem de tudo. É verdade. A única coisa, eu que sou crente, eu vou dizer, a única coisa que não dá pra fazer sozinho é ser salvo, porque aí a gente só é salvo pela graça de Jesus mesmo. Aí, Porque o resto... verdade. Tá aqui 2 pastores dizendo, vai pra igreja, gente. Aqui, ó, tem mais 3 perguntas. E, gente, manda as perguntas, são os últimos minutos, vamos aproveitar. Tem aqui, ó. Consultor administrativo autônomo, precisa ter vínculo mínimo com o cliente? Depende, se você tem sua CNPJ, ela tá aberta há mais de 1 ano, não necessita ter o vínculo exatamente com o cliente. A gente tem que analisar teu caso, mas a Vicky é que eu tenho consulta no dia 26, né? Então, isso. fica tranquila, a gente resolve. Fica tranquila, Vicky, relaxa. Anotando. Até mandou aqui, ó. Apenas contrato de prestação de serviço de autônomo é suficiente para comprovar vínculo de trabalho remoto? Se você já tiver o CNPJ, já resolve, né? Então, O importante é ter o CNPJ para comprovar. Que tá aberto, imagina. Uhum. Tem outra aqui também. Qual o valor da sua assessoria ainda estando no Brasil? É segredo. Depende, ela falava do visto de estudo. E o visto de estudo ele é diferente do visto do Nômade, que é diferente da assessoria para o residencial locativa. Manda um e-mail para a gente, que as meninas te mandam o orçamento exatamente do serviço que você precisa, tá? É info@estudiomigratório.com. Vou até colocar aqui, ó. Cadê? Info. E interessante, por exemplo, a questão da assessoria é uma coisa que o pessoal tem muito medo. Fala, assessoria, é estúdio, é premium, é não sei o quê, vai ser muito caro, meu pai. Mas assim, gente, é igual, uma vez eu falei também para uma pessoa, é muito mais caro você ter um visto negado, ficar desesperada e investir um grande valor, porque quer queira ou não, ainda é papel, é tempo, é muita coisa. Eu falei quando a gente estava vindo, a gente não tinha plano B. O nosso plano B era fazer o plano A dar certo, né? Na própria reunião que a gente teve com a doutora primeiro, era vamos vender tudo, nós vamos embora, vamos embora, e vai dar certo. Então, assim, é muita coisa, principalmente para quem tá com família, que é o que a gente fala muito aqui no canal, a gente fala muito com famílias, vem com filhos, então não vem uma pessoa totalmente aleatória, tem que pensar muito bem. Então, é claro, é um investimento, mas é um investimento que tem retorno, Claro, né? claro. Então, não é algo... E também não tem como, acho que cada, como ela falou, o de visto de estudante é uma coisa, talvez de residência é outra, o de nômade é outro, depende da família também, a quantidade de gente na família também, né? Sim. A gente precisa realmente entender exatamente o que você precisa e as meninas te passam um orçamento, sem problema nenhum. É isso aí. Acho que é isso. Poxa, que e-mail da doutora. Tá aí, ó, já até colocou. Coloca aí, vida. O quê? Digita aí no chat também. info@estudiomigratório.com. É .com, né? Não é .com.br. .com. Não, .com. É isso, gente. Acho que não tem mais perguntas. De novo, deixa o like, se inscreve no canal.
tem muito vídeo novo chegando. Sempre que vocês tiverem um monte de dúvida, a gente junta tudo e chama a doutora Amanda para resolver. É quando a gente já tá afogado de muita pergunta. Gente, pelo amor de Deus, socorro, doutora Amanda, o povo tá ficando doido. A gente está aqui para isso. Então, sempre que vocês precisarem, É isso, só me dar doutora um alô. Amanda. Considerações finais, fique à vontade. Chame esse povo para assistir o canal da senhora também, que é o melhor canal para falar. Gente, Pensa ele assistiu todos os vídeos, todos. De cabeça para baixo, todos os vídeos. Pois tá lá, o meu canal é Amanda Calil, morando na Espanha. Será um prazer também, se vocês quiserem acompanhar a gente. Tem de tudo um pouco lá naquele canal relacionado à migração. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem, info@estudiomigratório.com, nossa equipe está lá esperando vocês de braços abertos para poder fazer o projeto de vir para a Espanha dar certo. No Instagram tá Estúdio Estúdio Migratório. E no Instagram a gente tá com o @mãezinha sem roteiro. No caso, a gente não tem o do canal. É só os meus bastidores. Às vezes aparece o Ronaldo, às vezes aparece a Lili. Lá a gente compartilha o nosso dia a dia, nossa rotina ministerial, nossa rotina como nômade, viajante. E lá a gente compartilha algumas coisas, algumas dúvidas. Mas aqui no canal a gente foca nessa questão de vida na Espanha, do próprio visto do nômade digital. Né? O que a gente compartilha aqui é um pouco mais voltado para esse nosso mundinho aqui na Espanha. Então, se você que está aqui pela primeira vez, veio pela doutora Amanda também, entra aí e se inscreva no canal, apoie o nosso canal, que a nosso objetivo é realmente trazer essa verdade aí para quem está querendo mudar de vida, né? Então, e vai ter mais live com clientes da doutora Amanda, aliás, porque a gente vai fazer uma maratona aí, entrevistando o povo para falar como que é essa vida na Espanha. Que legal, adorei, gostei. Então é isso, gente. Obrigada, doutora, pelo seu precioso tempo. Nada, um E beijo. até a próxima. Muito obrigada, gente, que vocês que estavam. Valeu, gente. Deixa o like aí. Beijo. E é isso. Até mais. Qual igreja vocês congregam? Qual a igreja? A gente tá na IBR Roses. Pode pesquisar aqui no YouTube, também tem canal da igreja. Tchau, gente.